Mulher humilde. É expulsa do restaurante logo depois o carro de luxo do marido milionário chega. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuamos. Helena ajustou o colar de contas de madeira no pescoço enquanto observava seu reflexo no espelho do pequeno banheiro do Centro Comunitário Novo Amanhecer. As contas escuras, polidas pelo tempo e pelo uso constante, contrastavam com sua pele clara. Aquele colar era mais que um adorno. Era uma herança de sua avó Teodora, mulher que enfrentou o mundo com a força de um carvalho e a delicadeza de uma violeta. O barulho dos jovens chegando para mais um dia de atividades invadiu seus pensamentos. Helena sorriu ajeitando os cabelos castanhos em um coque improvisado. Não havia tempo para maquiagem ou produção elaborada, e sinceramente, nunca houve. Sua beleza estava na simplicidade, nas marcas de expressão que contavam histórias de sorrisos e preocupações, no olhar determinado que herdara de Teodora. Dona Helena, a turma do curso de panificação já chegou, gritou Marcela, sua assistente, mais dedicada do outro lado da porta. Já estou indo, respondeu dando uma última olhada no espelho. Sua calça jeans desbotada e a camiseta básica de algodão eram confortáveis e práticas, perfeitas para mais um dia de trabalho intenso no centro comunitário que coordenava há 15 anos. Ao sair do banheiro, Helena foi recebida pelo abraço caloroso de Júlia, uma das adolescentes do projeto. A menina de 16 anos tinha os olhos brilhantes e um sorriso contagiante. Dona Helena, consegui! Fui aprovada no teste para auxiliar de cozinha no restaurante do seu Jorge. O coração de Helena se encheu de alegria. Júlia era mais uma prova viva de que o trabalho no centro comunitário valia cada segundo de dedicação. A garota, que há 6 meses mal conseguia fazer um bolo simples, agora estava prestes a iniciar sua carreira profissional. Que orgulho, Júlia! Você merece cada conquista, disse Helena, abraçando-a novamente. O celular vibrou em seu bolso. Era uma mensagem de Ricardo, seu marido. Confirmei nossa reserva para hoje à noite. Te pego às 20 horas no centro comunitário. Te amo. Helena sorriu. Após 15 anos de casamento, Ricardo ainda fazia questão de surpreendê-la com jantares especiais. Ela guardou o celular, tentando não pensar muito no restaurante chique onde iriam. Lugares assim sempre a deixavam desconfortável. A manhã passou voando entre aulas de culinária, reuniões com voluntários e atendimentos aos jovens do projeto. Helena coordenava cada atividade, com a precisão de uma maestrina, mas sem perder a humanidade que era sua marca registrada. Durante o almoço, compartilhado com a equipe na pequena cozinha do centro, Marcela não parava de falar sobre o novo projeto que estavam desenvolvendo, um programa de capacitação em serviços de hospitalidade para jovens em situação de vulnerabilidade. Helena, você não acha que deveríamos buscar parcerias com restaurantes mais sofisticados? Seria uma oportunidade incrível para nossos alunos, sugeriu Marcela, enquanto mexia distraidamente sua sopa. Helena ponderou por alguns instantes, brincando com as contas do colar entre os dedos, um hábito que tinha quando precisava refletir. Talvez, mas precisamos encontrar estabelecimentos que realmente acreditem no potencial desses jovens, não apenas que queiram usar nosso projeto como marketing social. À tarde, enquanto organizava alguns relatórios em sua pequena sala, Helena encontrou uma foto antiga. Ela e Ricardo muito mais jovens em frente ao primeiro espaço do centro comunitário, uma sala minúscula emprestada por uma igreja local. Quanto tempo havia passado? Quantas vidas transformadas desde então? Quando o relógio marcou 18 horas, Helena começou a organizar suas coisas para ir embora. Tinha 2 horas para se preparar para o jantar com Ricardo. Pegou seu casaco surrado, companheiro de tantas manhãs frias, e se despediu da equipe. Amanhã começamos o novo módulo do curso de confeitaria, lembrou aos jovens que ainda estavam no centro. Suas palavras foram recebidas com sorrisos, animados e acenos de despedida. Caminhando pela calçada irregular do bairro, Helena observava o movimento da cidade.
Ônibus lotados, pessoas apressadas, o som constante das buzinas, a sinfonia urbana que tanto conhecia. Parou em frente a uma vitrine e ajustou novamente o colar de contas. Esta noite seria especial, pensou. Mal sabia ela que aquele jantar mudaria não apenas sua vida, mas a de muitas outras pessoas. O Le Maison d'Or era imponente. Sua fachada de vidros espelhados e mármore italiano refletia as últimas luzes do dia, criando um espetáculo dourado que justificava seu nome. Helena respirou fundo antes de subir os 3 degraus que levavam à entrada principal. Seu reflexo no vidro polido a fez hesitar por um momento. A simplicidade de suas roupas destoava drasticamente do ambiente luxuoso. O maître, um homem alto de postura impecável e cabelos grisalhos cuidadosamente penteados, a recebeu com um olhar que misturava desdém e desconfiança. Seu nome era Charles, como indicava o distintivo dourado em seu paletó preto perfeitamente alinhado. Boa noite. Tenho uma reserva para as 20 horas, disse Helena, mantendo a voz firme apesar do desconforto crescente. Charles consultou o tablet em suas mãos com uma lentidão deliberada. Em nome de quem seria a reserva, senhora? O senhora saiu de seus lábios como se fosse uma palavra amarga. Ricardo Mendes, respondeu Helena, inconscientemente tocando o colar de sua avó. O maître ergueu uma sobrancelha, seu olhar percorrendo mais uma vez as roupas simples de Helena. Lamento, mas não encontro nenhuma reserva com esse nome. Além disso, estamos completamente lotados esta noite. Helena franziu o senho, confusa. Deve haver algum engano. Meu marido confirmou a reserva hoje mesmo. Senhora, Charles começou, seu tom condescendente cortando o ar como uma navalha. Talvez a senhora esteja confundindo os estabelecimentos. Temos uma política muito rigorosa de reservas e dress code. Sugiro que procure um restaurante mais adequado ao seu perfil. Uma jovem garçonete, que estava próxima organizando alguns menus, observava a cena com crescente desconforto. Seu nome era Amanda, e seus olhos revelavam uma mistura de indignação e tristeza. Helena sentiu o rosto queimar, mas manteve a compostura. Anos trabalhando com pessoas em situação de vulnerabilidade haviam lhe ensinado o valor da dignidade. Entendo. Vou aguardar meu marido do lado de fora, então. Saindo do restaurante, Helena sentou-se em um banco próximo. O céu começava a escurecer e as primeiras estrelas surgiam timidamente entre os arranha-céus. Suas mãos encontraram novamente o colar de contas e a voz de sua avó Teodora ecoou em sua memória. Minha filha, sua dignidade não está no que você veste, mas no que você carrega dentro do coração. Enviou uma mensagem para Ricardo explicando a situação. Minutos depois, um Audi preto parou suavemente em frente ao restaurante. Ricardo Mendes, um dos empresários mais respeitados do país, desceu do carro com a elegância discreta que o caracterizava. Alto, de porte atlético e vestindo um terno italiano impecável, ele localizou Helena imediatamente. Seus olhos, normalmente serenos, tinham um brilho de indignação quando se aproximou da esposa. O que aconteceu exatamente, amor? Helena relatou o ocorrido com calma, mais preocupada com o constrangimento que poderia causar do que com sua própria humilhação. Ricardo a abraçou com força, beijando suavemente sua testa. Vamos entrar, disse ele, sua voz calma mascarando uma determinação inabalável. O rosto do maître Charles transformou-se completamente ao ver Ricardo Mendes entrando no restaurante, de mãos dadas com Helena. Seu sorriso forçado não conseguia esconder o pânico que começava a se instalar em seus olhos. Senhor Mendes, que honra recebê-lo. Houve um terrível mal-entendido com sua reserva. Deixe-me acompanhá-los à melhor mesa da casa. Ricardo ergueu a mão interrompendo o discurso apologético do maître. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Os outros clientes, percebendo que algo importante estava prestes a acontecer, pararam suas conversas para observar a cena. Amanda, a jovem garçonete, aproximou-se discretamente, seu coração batendo acelerado. Ela havia testemunhado cenas similares antes, mas algo lhe dizia que desta vez seria diferente. Algo estava prestes a mudar, e ela queria fazer parte dessa mudança.
O silêncio no Le Maison d'Or era palpável. Ricardo Mendes, ainda segurando firmemente a mão de Helena, olhava fixamente para Charles, o maître que minutos antes havia destratado sua esposa. Sua voz, quando finalmente falou, era controlada, mas carregava o peso de 15 anos, assistindo sua amada enfrentar situações similares. Charles, não é mesmo? Ricardo começou, apontando para o distintivo dourado no paletó do maître. Deixe-me contar uma história. Há 20 anos, um jovem do interior chegou a esta cidade com sotaque carregado e roupas simples. Nas reuniões importantes, executivos riam disfarçadamente do seu jeito de falar. Nas festas elegantes, era direcionado à entrada de serviço porque não parecia um convidado. Helena apertou suavemente a mão do marido, reconhecendo pela primeira vez em público a história que ele sempre mantivera guardada. Amanda, a jovem garçonete, aproximou-se ainda mais, cada palavra reverberando em sua própria experiência de vida. Esse jovem era eu, continuou Ricardo. E sabe o que me salvou? Encontrar pessoas que enxergavam além das aparências. Como Helena, que coordena um dos maiores centros comunitários desta cidade, transformando vidas há 15 anos sem se importar com status social. Charles empalideceu. Seu rosto, antes altivo, agora demonstrava um misto de vergonha e reconhecimento. Outros funcionários do restaurante se aproximaram discretamente, atraídos pela intensidade do momento. Sr. Mendes, eu peço desculpas. Não sabia que ela era minha esposa. Ricardo interrompeu, sua voz ganhando um tom mais firme. E isso faz diferença? O respeito deveria ser universal, não um privilégio reservado a quem tem um sobrenome influente ou uma conta bancária poupuda. Helena, que até então observava em silêncio, deu um passo à frente. Seu colar de contas de madeira brilhava sob as luzes do restaurante, como um símbolo de resistência contra o preconceito. Ricardo, ela disse suavemente, talvez este seja o momento de fazer algo maior que simplesmente apontar erros. Amanda, reunindo toda a sua coragem, aproximou-se do casal. Com licença, sua voz tremia levemente. Trabalho aqui há 2 anos e já presenciei situações parecidas várias vezes. Sempre quis fazer algo, mas tinha medo de perder meu emprego. O restaurante inteiro estava em suspense. Clientes haviam parado de comer, garçons paralisaram com bandejas nas mãos, e até os cozinheiros espiavam através das portas da cozinha. Sabe, continuou Amanda, eu também frequento o Centro Novo Amanhecer. Faço curso de inglês lá nas minhas folgas. Nunca imaginei que a coordenadora que todos tanto falam seria... Ela gesticulou em direção a Helena, suas palavras carregadas de admiração. Helena sorriu, reconhecendo finalmente a jovem que via ocasionalmente pelos corredores do centro. Amanda, não é? Você sempre chega cedo para as aulas de quinta-feira. Garçonete assentiu, lágrimas começando a se formar em seus olhos. Dona Helena, o centro mudou minha vida. Consegui este emprego graças ao curso de atendimento ao cliente que fiz lá. Mas aqui ainda tratam as pessoas como se valessem menos por causa da aparência. Ricardo observava a interação com interesse crescente. Seu olhar alternava entre Amanda, que representava tantos jovens lutando por oportunidades, e Charles, que personificava um sistema que precisava urgentemente de mudança. Talvez, disse Helena, seu tom agora revelando a coordenadora experiente, que era... Possamos transformar este momento em algo construtivo. Charles, você já pensou em como seria trabalhar com jovens que sonham em entrar no ramo da gastronomia e hospitalidade, mas nunca tiveram uma chance real? O maître, que até então mantinha os olhos baixos, ergueu o olhar. Algo em sua expressão havia mudado. O verniz de superioridade começava a rachar, revelando um homem que talvez também tivesse sua própria história de lutas. Na verdade, ele começou, sua voz mais humana que o tom afetado de antes. Eu mesmo vim da periferia. Passei anos tentando apagar meu passado, achando que precisava me tornar outra pessoa para ser aceito neste mundo. Um murmúrio percorreu o restaurante. Clientes trocavam olhares significativos.
alguns assentindo em reconhecimento, outros visivelmente desconfortáveis com suas próprias atitudes preconceituosas. Amanda enxugou discretamente as lágrimas que teimavam em cair e deu um passo decisivo à frente. Conheço um lugar não muito longe daqui, o Cantinho do Jorge. É simples, mas a comida é maravilhosa e o tratamento é humano. O dono tem uma história incrível de superação. Ricardo e Helena trocaram olhares cúmplices. Aquela jovem garçonete tinha acabado de oferecer não apenas uma alternativa para o jantar, mas um caminho para algo maior. Amanda, Helena chamou gentilmente. Você gostaria de nos acompanhar? Acho que temos muito o que conversar. A garçonete olhou ao redor, hesitante. Charles, surpreendendo a todos, assentiu levemente. Vá, Amanda, seu turno já estava terminando mesmo. O pequeno grupo deixou o Le Maison d'Or sob os olhares atentos dos presentes. O Audi preto de Ricardo parecia deslocado quando estacionou em frente ao Cantinho do Jorge, um restaurante modesto em uma rua arborizada do bairro vizinho. O aroma de temperos caseiros os recebeu antes mesmo de entrarem. Jorge, um homem de seus 50 anos, com um sorriso genuíno e avental impecavelmente branco, veio pessoalmente recebê-los. Seus olhos se arregalaram ao reconhecer Helena. Meu Deus do céu, dona Helena! A senhora aqui? A emoção em sua voz era palpável. Pessoal, ele gritou para a cozinha. Venham aqui, venham conhecer a mulher que mudou minha vida. Enquanto uma pequena multidão de funcionários se reunia, Jorge explicou aos presentes. 15 anos atrás eu vivia nas ruas. Foi o Centro Novo Amanhecer que me acolheu, que me deu a chance de aprender gastronomia. Dona Helena nunca desistiu de mim, mesmo quando eu mesmo já tinha desistido. Helena, emocionada, abraçou Jorge. Olha só o que você construiu. Este lugar é maravilhoso. E não é só isso, Jorge continuou orgulhoso. Todos os meus funcionários são jovens em situação de vulnerabilidade. Damos treinamento, oportunidade, dignidade, igual a senhora fez comigo. Ricardo observava tudo com interesse crescente, seu cérebro empresarial já formulando possibilidades. Amanda, por sua vez, parecia ter encontrado seu lugar no mundo. Seus olhos brilhavam enquanto absorvia cada detalhe do ambiente acolhedor. Jorge. Ricardo começou. Gostaria de ouvir mais sobre seu modelo de negócio. Como você concilia o aspecto social com a sustentabilidade financeira? Enquanto os homens conversavam, Helena notou algo especial na parede. Fotos de todos os funcionários, cada um com sua história de superação escrita em pequenas placas decorativas. Era um mural da dignidade, um testemunho vivo de que aparências não definem caráter. Amanda circulava pelo restaurante como se estivesse em casa conversando com os funcionários e descobrindo histórias que espelhavam a sua própria. Em um momento aproximou-se de Helena. Dona Helena, eu tomei uma decisão. Vou pedir demissão do Le Maison d'Or. Quero trabalhar com algo que faça sentido, que transforme vidas de verdade. Helena sorriu, tocando seu colar de contas. Sabe, Amanda, acho que o universo conspirou para nos reunir esta noite. Estamos justamente planejando um novo projeto no centro, focado em hospitalidade e gastronomia. Na mesa ao lado, Ricardo e Jorge discutiam números e possibilidades com entusiasmo crescente. A experiência empresarial de Ricardo se complementava perfeitamente com o conhecimento prático e social de Jorge. O que acham de unirmos forças? Propôs Ricardo, sua voz carregada de entusiasmo. Podemos criar um programa de formação profissional que combine a experiência do Centro Novo Amanhecer com a prática real em estabelecimentos parceiros. Jorge assentiu vigorosamente. Eu topo. E posso garantir que vários outros pequenos restaurantes da região também topariam. Todos precisamos de mão de obra qualificada e tem tanto jovem talentoso precisando de oportunidade. Helena observava, a cena com o coração transbordando. O que começara como uma noite de humilhação estava se transformando em algo muito maior. Seu olhar encontrou o de Amanda, que sorria radiante enquanto anotava ideias em um guardanapo. Sabe o que seria incrível? A jovem garçonete sugeriu. Um festival gastronômico que reunisse todos os restaurantes parceiros do projeto. Poderíamos
Mostrar que comida boa e tratamento digno não são exclusividade de lugares caros. As ideias fluíam como um rio depois da chuva. Cada pessoa presente contribuía com sua perspectiva única, construindo algo que prometia ser muito maior que a soma de suas partes. No ar, pairava a sensação de que aquela noite marcaria o início de uma verdadeira transformação. A manhã chegou com uma energia diferente no Centro Novo Amanhecer. Helena abriu as cortinas de sua sala, deixando o sol iluminar as dezenas de cartazes coloridos que anunciavam o novo projeto: Gastronomia com Dignidade, Formação Profissional em Hospitalidade e Culinária. Amanda, que agora integrava oficialmente a equipe do centro como coordenadora assistente, organizava as fichas de inscrição com entusiasmo. Em apenas uma semana, mais de 200 jovens haviam se candidatado ao programa. Dona Helena, olha só esta inscrição, exclamou Amanda erguendo uma das fichas. É da Patrícia, aquela menina que trabalha como auxiliar de limpeza no Le Maison d'Or. Ela sempre quis ser chefe de cozinha, mas nunca teve oportunidade de estudar. Helena se aproximou, ajustando o inseparável colar de contas. Vamos dar atenção especial a esses casos. São exatamente essas pessoas que precisam de um empurrãozinho do destino. Ricardo chegou ao centro trazendo notícias animadoras. Após inúmeras reuniões com empresários locais, conseguira não apenas apoio financeiro, mas também compromissos de estágio para os futuros alunos. Jorge do Cantinho do Jorge seria o coordenador técnico do programa de formação. E tem mais, anunciou Ricardo, seus olhos brilhando de satisfação. Lembra do Charles, o maître? Ele pediu demissão do Le Maison d'Or e quer fazer parte do projeto. Disse que está na hora de usar sua experiência para algo que faça sentido. A notícia pegou todos de surpresa. Charles, que representara tão bem o preconceito que queriam combater, agora desejava fazer parte da mudança. Helena sorriu, lembrando-se das palavras de sua avó Teodora. Não existe transformação sem perdão, minha filha. A primeira aula inaugural do projeto estava marcada para aquela tarde. O auditório do centro comunitário, normalmente modesto em suas atividades, havia se transformado. Mesas elegantemente postas demonstravam diferentes tipos de arrumação. A pequena cozinha industrial brilhava com equipamentos doados e o aroma de café fresco dava um toque especial ao ambiente. Os primeiros alunos começaram a chegar. Mistura de timidez e esperança em seus olhares. Patrícia, a ex-auxiliar de limpeza, trazia nos braços um caderno novo e uma caneta, tesouros comprados especialmente para essa ocasião. Charles, vestindo uma camisa, social simples, muito diferente dos ternos do Le Maison d'Or, aguardava nervoso em um canto. Helena aproximou-se dele com um sorriso acolhedor. Bem-vindo ao nosso mundo, Charles. Aqui, a única etiqueta que importa é a do coração. Ex-maître enxugou uma lágrima discreta. Sabe, dona Helena, passei tanto tempo fingindo ser outra pessoa que quase esqueci quem eu era. Meu nome verdadeiro nem é Charles, é Carlos. Carlos da Silva, filho de Dona Zefa, que vendia tapioca na feira. A revelação tocou Helena profundamente. Quantos Carlos existiam por aí, escondendo suas origens por medo do preconceito? Aquele projeto precisava ser mais que um curso profissionalizante. Precisava ser um resgate de identidades. Jorge chegou trazendo uma energia contagiante e várias formas de pão caseiro para a aula inaugural. Primeira lição, anunciou ele aos alunos, é que comida boa não tem classe social. Tem amor, tem técnica, tem respeito pelos ingredientes e por quem vai comer. Amanda circulava entre os alunos, ajudando com as fichas de matrícula e compartilhando sua própria história de superação. Seu exemplo vivo de mudança inspirava confiança nos jovens que, como ela, sonhavam com uma vida diferente. No fundo da sala, Marcela, a assistente mais antiga de Helena, coordenava a equipe de apoio. Observando o movimento, ela não conseguia conter o sorriso. Quem diria que aquela noite no restaurante chique ia virar tudo isso, né? Ricardo, que acabara de chegar de mais uma reunião com patrocinadores, trazia novidades empolgantes.
Grandes redes de hotéis haviam demonstrado interesse em contratar os futuros formandos, e uma importante revista de gastronomia queria fazer uma matéria sobre o projeto. Mas tem um detalhe interessante, comentou ele com Helena. Eles querem fazer a matéria focando em você, na sua história com o colar da sua avó. Dizem que é um símbolo forte de resistência e transformação. Helena tocou as contas de madeira, pensativa. Aquele colar, que um dia foi motivo de vergonha em ambientes elegantes, agora se tornava um símbolo de mudança social. Sua avó Teodora estaria orgulhosa. A aula inaugural começou com Jorge, ensinando os fundamentos da higiene na cozinha. Carlos, não mais Charles, explicava a importância do atendimento humanizado. Os alunos absorviam cada palavra, seus olhos brilhando com possibilidades nunca antes imaginadas. As semanas seguintes trouxeram desafios inesperados. O primeiro surgiu quando Patrícia, a ex-auxiliar de limpeza, quase desistiu do curso. Trabalhando em 2 empregos para sustentar a família, ela mal conseguia manter os olhos abertos durante as aulas. "Não posso deixar você desistir", disse Amanda, segurando as mãos da jovem aluna após uma aula particularmente difícil. "Lembra do meu começo? Eu também achava que não ia conseguir." Helena, que observava a cena de longe, teve uma ideia. Reuniu-se com Ricardo e a equipe administrativa do projeto para criar um programa de bolsas de estudo. Não seria muito dinheiro, mas o suficiente para que alunos como Patrícia pudessem reduzir suas jornadas de trabalho e se dedicar ao curso. "Vamos chamar de Bolsa Teodora", sugeriu Helena, homenageando sua avó. "Para lembrar que a verdadeira herança que deixamos no mundo são as oportunidades que criamos para os outros." O programa de bolsas atraiu ainda mais atenção para o projeto. Pequenos empresários do bairro, comovidos com as histórias dos alunos, começaram a fazer doações regulares. Uma padaria tradicional ofereceu estágio remunerado para 3 alunos. Uma rede de supermercados passou a doar ingredientes para as aulas práticas. Carlos, cada vez mais à vontade em sua verdadeira identidade, surpreendeu a todos ao revelar um talento natural para o ensino. Suas aulas de etiqueta e atendimento ao cliente eram diferentes de tudo que já havia ensinado no Le Maison d'Or. A verdadeira elegância, ele dizia aos alunos, está em fazer cada pessoa se sentir especial, independente de quanto dinheiro ela tem no bolso. Em uma tarde particularmente movimentada, enquanto os alunos praticavam diferentes técnicas de preparo de molhos, Jorge reuniu a equipe para compartilhar uma preocupação. "Recebi uma ligação interessante", começou ele coçando a cabeça. "O dono do Le Maison d'Or quer conversar. Parece que desde aquela noite, o movimento no restaurante caiu bastante. Muitos clientes antigos começaram a frequentar lugares mais acolhedores, incluindo meu restaurante." Helena e Ricardo trocaram olhares preocupados. Não queriam que o projeto fosse visto como uma retaliação ou vingança. A ideia sempre foi criar pontes, não muros. "Talvez", sugeriu Amanda, "possamos transformar isso em uma oportunidade. E se convidássemos eles para serem parceiros do projeto? Mostrar que lugares sofisticados também podem ser acolhedores." A sugestão gerou um debate acalorado. Alguns, como Carlos, temiam que a parceria com restaurantes de luxo pudesse desvirtuar o propósito social do projeto. Outros viam uma chance de transformação mais ampla. Enquanto a discussão se desenrolava, Patrícia praticava molhos na cozinha experimental. Seu molho bechamel, antes cheio de grumos, agora estava perfeitamente aveludado. Era uma pequena vitória que representava muito mais que uma técnica dominada. Era a prova de que, com oportunidade e dedicação, qualquer barreira podia ser superada. "Sabe o que eu acho?", interrompeu Jorge após provar o molho de Patrícia. "A gente precisa mostrar que boa gastronomia não tem endereço fixo. Pode estar num restaurante chique ou numa cantina de bairro. O que faz a diferença é o respeito pelo alimento e pelas pessoas." Helena sorriu, reconhecendo a sabedoria nas palavras simples de Jorge. Seu olhar percorreu a cozinha, onde alunos de diferentes origens trabalhavam lado a lado, unidos pelo amor à gastronomia e pelo desejo de mudança. Ricardo, que até então ouvia em silêncio, teve uma ideia.
E se organizássemos um evento? Não um simples festival gastronômico, mas uma semana de integração. Cada dia um restaurante diferente, dos mais simples aos mais sofisticados, receberia nossos alunos para um intercâmbio de experiências. A ideia começou a tomar forma. Amanda já imaginava as possibilidades de networking para os alunos. Carlos via uma chance de reconectar-se com seus antigos colegas do mundo da alta gastronomia. Agora, com um novo propósito. Poderíamos chamar de Sabores da Resistência, sugeriu Patrícia timidamente, surpreendendo a todos com sua participação. Porque é isso que estamos fazendo, não é? Resistindo ao preconceito através da comida. O Centro Novo Amanhecer fervilhava com os preparativos para os Sabores da Resistência. Em sua sala, Helena coordenava uma reunião crucial com a equipe organizadora. O quadro branco estava coberto de anotações, cronogramas e listas de restaurantes participantes. Já confirmamos 12 estabelecimentos, anunciou Amanda, consultando sua planilha digital. Desde bistrôs de bairro até restaurantes estrelados. O Le Maison d'Or acabou de confirmar participação também. A notícia causou burburinho na sala. Carlos, que organizava as fichas de inscrição dos alunos participantes, ergueu os olhos com interesse. Conversei com alguns dos meus antigos colegas de lá. Eles estão genuinamente interessados em fazer parte dessa mudança. Ricardo, que acabara de chegar de mais uma reunião com patrocinadores, trazia novidades ainda mais surpreendentes. Vocês não vão acreditar, mas a história do nosso projeto viralizou nas redes sociais. Um vídeo do momento em que saímos do Le Maison d'Or naquela noite foi compartilhado milhares de vezes. Helena tocou instintivamente seu colar de contas. A internet estava repleta de comentários sobre a mulher do colar de madeira, que enfrentou o preconceito com dignidade. Mensagens chegavam de todo o país, contando histórias similares de discriminação em restaurantes e outros estabelecimentos. Precisamos ter cuidado, ponderou Helena. Não quero que isso vire um circo midiático. O foco precisa continuar, sendo a formação dos alunos e a transformação social. Patrícia, que agora estagiava meio período no cantinho do Jorge graças à Bolsa Teodora, ergueu timidamente a mão. Dona Helena, posso fazer uma sugestão? Por que não usamos essa visibilidade para criar uma campanha mais ampla? Algo que inspire outros lugares a seguirem nosso exemplo? A jovem aluna havia florescido nas últimas semanas. Seu molho bechamel perfeito era apenas o começo. Ela demonstrava um talento natural para a harmonização de sabores e uma criatividade única na criação de pratos. Continue, Patrícia, incentivou Amanda, orgulhosa de ver sua protegida se manifestando. Pensei em documentarmos a história de cada aluno, cada professor, cada restaurante parceiro. Mostrar que todos têm algo a ensinar e algo a aprender. Poderíamos chamar de histórias que alimentam. Jorge, que havia chegado silenciosamente durante a discussão, aplaudiu a ideia. Isso. E podemos começar com a história da Dona Helena. E do colar da Dona Teodora. Tem muita sabedoria guardada nessas contas de madeira. Helena sentiu o rosto corar. Nunca gostara de ser o centro das atenções, mas entendia o poder simbólico que sua história havia adquirido. Só aceito se começarmos com a sua história também, Jorge. De morador de rua a dono de restaurante e professor. Isso sim é inspirador. O planejamento do evento avançava em meio a descobertas surpreendentes. Uma aluna revelou-se filha de Dunice Diu, um famoso chefe internacional, mas escolhera começar sua carreira por baixo, para entender verdadeiramente o valor do trabalho. Um dos restaurantes participantes era gerenciado por uma senhora de 75 anos, que, viúva, transformara a garagem de casa em um próspero negócio familiar. Carlos coordenava os workshops de atendimento com um entusiasmo renovado. Suas aulas agora incluíam não apenas etiqueta e protocolo, mas discussões profundas sobre empatia e humanização do serviço. Vejam só, ele dizia aos alunos, como um simples bom dia pode ser dito de 1000 maneiras diferentes. O segredo está em fazer cada pessoa se sentir verdadeiramente acolhida. À medida que a data do evento se aproximava, novos desafios surgiam.
A logística de transportar alunos entre os diferentes restaurantes, a coordenação dos horários, a distribuição equitativa das oportunidades de aprendizado. Mas para cada problema, a equipe encontrava uma solução criativa. Ricardo surpreendeu a todos ao anunciar que havia conseguido uma frota de vans para o transporte dos alunos. São empresários que foram tocados pela nossa causa. Cada van terá o logo do projeto e o desenho do colar da dona Teodora. Amanda coordenava a comunicação entre os restaurantes participantes com a eficiência de quem conhecia os dois lados da história, a realidade dos estabelecimentos de luxo e a luta diária dos pequenos empreendedores. No final de mais um dia intenso de preparativos, Helena encontrou um momento de quietude em sua sala. Observando as fotos dos alunos no mural, cada rosto contando uma história de superação, ela sentiu o peso da responsabilidade que carregavam. Seu telefone tocou. Era uma mensagem de uma jornalista de uma importante revista de gastronomia. Queriam fazer uma matéria especial sobre o projeto, com foco nas histórias de transformação. O título sugerido era A Revolução dos Sabores. Como um colar de madeira está mudando a gastronomia brasileira. Há uma semana do início dos Sabores da Resistência, o Centro Novo Amanhecer recebia uma visita inesperada. Marina Torres, a renomada crítica gastronômica, atravessava o corredor principal com sua elegância característica, observando atentamente cada detalhe do ambiente. Helena a recebeu em sua sala simples, onde o aroma de café recém-passado se misturava ao cheiro de pão fresco vindo da cozinha experimental. O contraste entre a simplicidade do local e a sofisticação da visitante não passou despercebido por nenhuma das duas. Dona Helena, começou Marina, ajustando seus óculos de designer. Confesso que vim até aqui cética, mas há algo especial acontecendo entre estas paredes. Durante a manhã, Marina acompanhou as aulas práticas. Observou Patrícia executando com precisão técnicas avançadas de confeitaria francesa. Viu Carlos ensinando a diferença entre servir e acolher. Provou os pratos preparados pelos alunos e, para surpresa de todos, pediu algumas receitas. Sabe, comentou ela durante o almoço preparado pelos estudantes, em 20 anos como crítica gastronômica, aprendi que a verdadeira excelência não está apenas na técnica, mas na alma que se coloca no preparo. Amanda, que servia as mesas com a desenvoltura de quem nasceu para aquilo, compartilhava com os alunos suas experiências dos dois lados do balcão. Cada cliente é uma história ambulante, ensinava ela. Nossa missão é fazer parte dessa história de forma positiva. No meio da tarde, Ricardo chegou com mais novidades. Grandes redes de hotéis inspiradas pelo projeto estavam criando programas similares em outras cidades. O movimento que começara com um ato de discriminação estava se transformando em uma onda nacional de mudança. E tem mais, anunciou ele mal contendo o entusiasmo. Recebi um convite para apresentar o projeto na maior feira de gastronomia do país. Querem criar um selo de gastronomia inclusiva para estabelecimentos que adotem práticas semelhantes às nossas. Marina, que ouvia tudo atentamente, fez uma observação perspicaz. Vocês não estão apenas formando profissionais, estão criando uma nova cultura gastronômica. Jorge, que preparava os alunos para mais uma aula prática, sorriu ao ouvir o comentário. Sabe qual é o tempero secreto de todo prato bem-sucedido? Respeito. Respeito pelos ingredientes, pelo processo e, principalmente, pelas pessoas. A crítica gastronômica passou o resto da tarde entrevistando alunos e professores. Cada história que ouvia a impressionava mais. Havia o jovem que cresceu em um abrigo e sonhava em abrir uma pousada. A senhora que vendia bolos na rua e agora dominava a alta patisserie. O adolescente que trocou o trabalho informal por um futuro na gastronomia. Dona Helena, chamou Marina antes de partir. Preciso lhe fazer uma confissão. Vim aqui pensando em escrever apenas mais uma matéria, mas estou saindo com uma missão. Vou propor à revista uma série especial sobre gastronomia social, começando com os Sabores da Resistência. Helena tocou seu colar de contas emocionada. Marina, cada conta deste colar representa uma história de resistência.
Minha avó Teodora costumava dizer que a verdadeira riqueza está nas histórias que escolhemos contar. Naquela noite, após todos partirem, Helena permaneceu em sua sala, relendo as inscrições para o evento. Cada formulário continha mais que dados. Continha sonhos, esperanças, possibilidades. O telefone. Tocou. Era Ricardo. Amor, você não vai acreditar. Sua voz transbordava entusiasmo. O vídeo do projeto alcançou 1 milhão de visualizações. Pessoas de todo o país estão compartilhando suas próprias histórias de superação através da gastronomia. A notícia era ao mesmo tempo emocionante e assustadora. O projeto havia crescido além de suas expectativas iniciais. Agora, não era apenas sobre transformar vidas através da gastronomia. Era sobre mudar a forma como a sociedade enxergava o valor das pessoas. Amanda entrou na sala carregando uma caixa misteriosa. Dona Helena, olha só o que chegou. São colares inspirados no seu, feitos por artesãs de uma comunidade local. Elas querem doar para todos os participantes do evento. Dentro da caixa, dezenas de colares de contas de madeira, cada um único, cada um contando sua própria história. Helena pegou um deles, sentindo a textura familiar entre os dedos. Era como se sua avó Teodora estivesse ali, sorrindo, aprovando cada passo daquela jornada. O sol mal havia nascido quando Helena chegou ao Centro Novo Amanhecer naquela manhã histórica. Era o primeiro dia dos Sabores da Resistência, e a energia no ar era quase palpável. Dezenas de alunos já aguardavam no pátio, todos usando uniformes novos e carregando os colares de contas artesanais que haviam se tornado símbolo do movimento. Patrícia, que seria uma das protagonistas do dia inaugural, ajustava nervosamente seu jaleco branco. Ela havia sido escolhida para liderar a equipe que prepararia o almoço no Le Maison d'Or, uma reviravolta do destino que não passava despercebida por ninguém. Calma, sussurrou Amanda, ajustando o crachá da jovem chefe. Lembra do que o Jorge sempre diz? A melhor receita é feita com confiança. As vans personalizadas começaram a chegar, estacionando em fila no pátio do centro. Cada uma ostentava orgulhosamente o logo do projeto, um colar de contas estilizado formando o perfil de um fogão. Ricardo supervisionava pessoalmente o embarque dos alunos, garantindo que cada grupo fosse para seu destino designado. Pessoal, chamou Helena, reunindo todos em círculo para um momento de reflexão. Hoje não é apenas o primeiro dia de um evento. É o primeiro dia de uma nova história na gastronomia brasileira. Cada um de vocês carrega não apenas técnicas e conhecimentos, mas valores que vão transformar vidas. Carlos, elegante em seu novo uniforme de instrutor, distribuía as últimas orientações para sua equipe. Não eram apenas regras de etiqueta, eram princípios de humanidade. Lembrem-se, quando servimos com o coração, a elegância vem naturalmente. O primeiro grupo partiu em direção ao Le Maison d'Or. Patrícia, à frente da equipe, carregava consigo não apenas suas ferramentas de trabalho, mas também as esperanças de todos que acreditavam na transformação através da gastronomia. No restaurante, a recepção foi surpreendente. A equipe inteira, incluindo os antigos colegas de Carlos, aguardava na entrada. O atual maître, um jovem chamado Felipe, estendeu a mão a Patrícia com genuíno respeito. Nossa cozinha é de vocês hoje, disse ele. Estamos aqui para aprender tanto quanto para ensinar. A cozinha do Le Maison d'Or, com seus equipamentos de última geração e organização impecável, intimidaria qualquer um. Mas Patrícia, respirando fundo e tocando seu colar de contas, começou a distribuir tarefas com a segurança de uma verdadeira líder. Seu menu havia sido cuidadosamente planejado, uma fusão de alta gastronomia com sabores populares brasileiros. O prato principal era uma releitura sofisticada da moqueca que sua avó lhe ensinara a fazer, servida com arroz de coco feito no método pilaf. Enquanto isso, em outros pontos da cidade, cenas similares se desenrolavam. No cantinho do Jorge, alunos do Le Maison d'Or aprendiam a importância do acolhimento familiar. Em bistrôs e restaurantes parceiros,
Barreiras sociais eram derrubadas através da linguagem universal da comida. Helena circulava entre os estabelecimentos, documentando cada momento. Em sua bolsa, carregava um pequeno caderno onde anotava as histórias que testemunhava. O chefe estrelado aprendendo uma técnica de tempero com uma senhora da periferia. O sommelier descobrindo os sabores únicos dos sucos naturais preparados por uma jovem empreendedora. No Le Maison d'Or, o momento crucial se aproximava. Os primeiros clientes começavam a chegar para o almoço, muitos deles atraídos pela curiosidade sobre o projeto que viralizara nas redes sociais. Entre eles, Marina Torres, a crítica gastronômica, que fazia questão de experimentar pessoalmente o menu criado por Patrícia. O serviço fluía com uma harmonia surpreendente. A equipe de Patrícia, mesclando alunos do projeto e funcionários do restaurante, trabalhava em sintonia perfeita. Cada prato que saía da cozinha carregava não apenas sabores, mas uma mensagem de transformação. Ricardo, que acompanhava tudo discretamente de uma mesa no canto, não conseguia conter o orgulho. Seu telefone não parava de receber mensagens de outros empresários interessados em replicar o projeto em suas cidades. Amanda circulava entre as mesas, orientando os alunos no serviço, mas também coletando as impressões dos clientes. As reações eram unânimes. Algo especial estava acontecendo naquele almoço. Quando o primeiro serviço terminou, Patrícia reuniu sua equipe na cozinha. Seus olhos brilhavam de emoção enquanto agradecia a cada um. O chefe executivo do Le Maison d'Or, que observara tudo em silêncio, pediu a palavra. Em 20 anos de profissão, disse ele, nunca vi uma cozinha tão harmoniosa. Vocês não apenas prepararam pratos excepcionais, vocês nos ensinaram uma nova forma de fazer gastronomia. Helena, que chegara a tempo de presenciar aquele momento, sentiu as lágrimas escorrerem. Seu colar de contas, herança de Teodora, parecia brilhar com luz própria. A transformação que sua avó sempre sonhara estava finalmente acontecendo. Um prato de cada vez. A notícia do sucesso do primeiro dia dos Sabores da Resistência espalhou-se rapidamente. As redes sociais fervilhavam com fotos e comentários, especialmente sobre a surpreendente performance de Patrícia no Le Maison d'Or. Marina Torres, a crítica gastronômica, já havia publicado uma primeira impressão em seu blog com o título A Revolução Começa na Cozinha. Na manhã seguinte, o Centro Novo Amanhecer estava ainda mais movimentado. Jornalistas de diferentes veículos disputavam espaço para registrar a partida dos alunos para o segundo dia de atividades. Helena, mantendo sua característica discrição, delegou as entrevistas a Amanda e Carlos, que haviam se tornado verdadeiros porta-vozes do projeto. O mais importante, explicava Amanda a uma repórter, é que não estamos apenas ensinando técnicas culinárias, estamos construindo pontes entre mundos que pareciam impossíveis de se conectar. Carlos, que conduzia um grupo de visitantes pelo centro, completava. Cada pessoa carrega uma história única, um sabor próprio. Nossa missão é criar um ambiente onde todos esses sabores possam se harmonizar. O segundo dia do evento traria novos desafios. Os alunos que haviam começado no Le Maison d'Or agora iriam para pequenos estabelecimentos do bairro, enquanto os que iniciaram nos restaurantes populares teriam sua chance nos ambientes mais sofisticados. Ricardo chegou cedo, trazendo uma notícia que agitou ainda mais os ânimos. Grandes redes de televisão queriam fazer uma cobertura especial do projeto. Mas, ele garantiu a Helena, só aceitei com a condição de que o foco seja nas histórias de transformação, não no espetáculo. Patrícia, ainda radiante com o sucesso do dia anterior, preparava-se para sua nova missão, coordenar o almoço no cantinho do Jorge. Sua moqueca havia se tornado sensação nas redes sociais, com clientes do Le Maison d'Or compartilhando fotos e elogios. Sabe, dona Helena, disse ela, ajustando seu colar de contas, ontem eu entendi algo que a senhora sempre tentou nos ensinar. Não importa onde estamos cozinhando, o que importa é o respeito que colocamos em cada preparo. Jorge, que preparava sua cozinha para receber os alunos do dia, sorria com orgulho paternal.
Seu pequeno restaurante, antes ameaçado por dívidas, agora tinha fila de espera para reservas. Mas o que mais o emocionava era ver seus antigos companheiros de rua sendo inspirados pela história do projeto. Ontem à noite, contou ele a Helena, 3 pessoas em situação de rua vieram até o restaurante, não pedindo comida, mas perguntando como poderiam participar do próximo ciclo de formação. Amanda coordenava a logística do dia com a eficiência de quem nasceu para liderar. Sua transformação de garçonete insegura a gestora respeitada era uma das histórias que mais inspiravam os novos alunos. Cada desafio é uma oportunidade de crescimento, ela repetia, orientando os grupos que partiam para suas atividades. Não existem lugares melhores ou piores, existem diferentes formas de fazer as pessoas felizes através da comida. No meio da manhã, uma surpresa emocionante. Dona Zefa, mãe de Carlos, chegou ao centro trazendo suas famosas tapiocas. A senhora, que ainda vendia na feira aos fins de semana, havia sido convidada para dar uma aula especial sobre empreendedorismo informal. Meu filho tinha vergonha da mãe tapioqueira, ela comentou, arrancando risos emocionados da plateia. Hoje, ele entende que cada tapioca que eu vendi ajudou a pagar seus estudos. E que não existe trabalho indigno, existe gente que trata os outros com indignidade. A fala de Dona Zefa tocou profundamente os presentes. Carlos, que havia passado anos tentando esconder suas origens, agora as celebrava com orgulho. Seu workshop sobre atendimento humanizado incluía histórias de sua infância na feira, demonstrando como cada experiência de vida contribuía para formar um profissional mais completo. Helena observava tudo com o coração, transbordando. Seu colar de contas, presente de Teodora, havia se multiplicado em dezenas de outros colares, cada um carregando novas histórias de superação e dignidade. As contas de madeira, antes símbolo de simplicidade, agora representavam uma revolução silenciosa na gastronomia brasileira. Ricardo, que acabara de retornar de mais uma reunião com parceiros, encontrou a esposa em um momento de reflexão. Sabe, amor, disse ele, abraçando-a por trás. Acho que sua avó Teodora está em algum lugar, muito orgulhosa do que vocês começaram aqui. Não é mais apenas nosso, respondeu Helena emocionada. Agora é de todos que acreditam que a comida pode ser uma ferramenta de transformação social. Cada prato servido com dignidade é uma vitória contra o preconceito. O terceiro dia dos Sabores da Resistência começou com uma surpresa. Logo cedo, uma van não identificada estacionou em frente ao Centro Novo Amanhecer. Dela desceu um grupo de executivos de uma das maiores redes de hotéis do país, liderados por Sofia Mendonça, diretora de operações conhecida por sua influência no setor hoteleiro. Helena, que organizava os grupos do dia com Amanda, observou a movimentação com curiosidade. Ricardo, que havia mantido aquela visita em segredo, sorria discretamente enquanto conduzia os visitantes pelo centro. Dona Helena, chamou Sofia, estendendo a mão em cumprimento. Acompanhamos de perto o desenvolvimento do seu projeto. O que vocês estão fazendo aqui vai muito além da gastronomia. Vocês estão redefinindo o conceito de hospitalidade. A executiva não perdeu tempo com rodeios. Sua proposta era ambiciosa: implementar o modelo dos Sabores da Resistência em toda a rede hoteleira, criando centros de formação similares em diferentes estados do país. Mas, ressaltou Sofia, queremos fazer isso mantendo a essência do projeto: a dignidade, o respeito, a valorização das histórias individuais. Não pode ser apenas mais um programa de responsabilidade social. Patrícia, que passava carregando ingredientes para sua aula do dia, parou ao ouvir a conversa. Seu sucesso no Le Maison d'Or havia se tornado um caso de estudo. A jovem que foi de auxiliar de limpeza, a chefe respeitada em questão de meses. Desculpem a intromissão, disse ela, ajustando seu colar de contas, mas acho que posso contribuir com essa conversa. O que aprendi aqui não foi apenas culinária, foi a descobrir meu valor como pessoa. Helena sorriu, orgulhosa. Patrícia havia se tornado não apenas uma excelente chefe, mas uma verdadeira líder. Sua história inspirava outros alunos a acreditarem em seus potenciais.
É exatamente sobre isso que estamos falando, concordou Sofia. Queremos criar oportunidades reais de transformação e estamos dispostos a investir seriamente nisso. A reunião continuou na pequena sala de Helena, agora apertada com tantas pessoas importantes. Amanda apresentava os resultados preliminares do projeto: números de alunos formados, índice de empregabilidade, impacto nas comunidades. Carlos, que havia chegado para sua aula de etiqueta, foi convidado a participar. Sua transformação de maître preconceituoso a educador humanizado era outro caso que chamava a atenção. O verdadeiro luxo, ele explicou aos executivos, não está nos talheres de prata ou nas taças de cristal. Está no modo como fazemos cada pessoa se sentir especial e respeitada. Jorge chegou trazendo um café da manhã especial, preparado pelos alunos do projeto. Enquanto os executivos provavam quitutes que misturavam técnicas refinadas com sabores populares, ele compartilhava sua visão. Cada prato conta uma história, dizia, servindo pães de fermentação natural, feitos com técnicas francesas e recheados com ingredientes regionais. E cada história merece ser contada com respeito. Sofia e sua equipe ficaram impressionados não apenas com a qualidade da comida, mas com o ambiente de aprendizado e transformação que permeava o centro. Em cada canto havia histórias de superação e dignidade. Mas tenho uma preocupação, expressou Helena, sempre ponderada. Como garantir que essa expansão não vai descaracterizar o projeto? Como manter a essência quando crescermos para uma escala nacional? Ricardo, que havia permanecido mais observador durante a reunião, tinha uma proposta. E se criássemos um conselho gestor, formado por pessoas que viveram a transformação na pele, como Patrícia, Amanda e Jorge? A ideia foi recebida com entusiasmo. Sofia imediatamente sugeriu que os primeiros centros de formação fossem implementados em regiões com alto índice de vulnerabilidade social. Podemos começar com 5 cidades, propôs ela, cada uma adaptando o projeto à sua realidade local, mas mantendo os princípios fundamentais. Amanda, sempre prática, já começava a fazer anotações. Precisamos documentar toda a metodologia, criar um manual que não seja apenas técnico, mas que transmita os valores e a filosofia do projeto. Enquanto a reunião se desenrolava, o centro continuava em plena atividade. Alunos iam e vinham, preparando-se para mais um dia de intercâmbio nos restaurantes parceiros. O aroma de pão fresco e temperos diversos preenchia o ar. Helena tocou seu colar de contas, pensativa. A expansão do projeto traria novos desafios, mas também a oportunidade de multiplicar ainda mais o legado de Teodora. Cada conta do colar parecia pulsar com as possibilidades que se abriam. Vamos fazer, ela decidiu finalmente, mas com uma condição. Cada novo centro precisa ter seu próprio colar de contas, não como uma marca registrada, mas como um lembrete constante de que a verdadeira transformação começa no reconhecimento da dignidade de cada pessoa. Sofia sorriu, compreendendo a profundidade daquele símbolo simples, mas poderoso. Dona Helena, acho que acabamos de iniciar uma revolução na hotelaria brasileira. E ela começa com contas de madeira. A notícia da expansão nacional do projeto correu rapidamente pelos corredores do Centro Novo Amanhecer. Entre panelas e fogões, alunos e professores discutiam as possibilidades que se abriam. Mas foi durante a aula de Patrícia que uma pergunta crucial surgiu. Dona Patrícia, questionou um dos alunos mais jovens, com todo esse crescimento, a gente não vai perder nossa essência? Não vai virar só mais um curso técnico? A jovem chefe, que preparava uma aula sobre molhos mãe da culinária francesa, parou por um momento. Seu olhar encontrou o colar de contas que agora usava com tanto orgulho. Vou contar uma história, começou ela, baixando o fogo do molho bechamel que demonstrava. Quando eu era auxiliar de limpeza no Le Maison d'Or, sonhava em ser chefe, mas não era só sobre cozinhar, era sobre ser tratada com dignidade. A sala inteira ouvia em silêncio, o borbulhar suave do molho como música de fundo. Helena, que passava pelo corredor, parou para escutar discretamente à porta. O que aprendi aqui, continuou Patrícia, foi que cada receita carrega história.
Esse molho bechamel que estou fazendo, na França, é base da alta gastronomia. Mas sabem com quem aprendi a fazer ele perfeitamente? Com Dona Zefa, mãe do Carlos, que usa a mesma técnica de mexer sem parar no seu molho de tapioca. Amanda, que havia chegado para dar um aviso, sorriu ao ouvir a comparação. Ela mesma havia descoberto que muitas técnicas refinadas tinham paralelos na culinária popular. O projeto está crescendo, Patrícia continuou, agora acrescentando noz moscada ao molho. Mas nossa essência está nas histórias que carregamos, nas contas do colar, como Dona Helena sempre diz. Naquele mesmo momento, em outra parte do centro, Carlos conduzia uma reunião com os primeiros instrutores que iriam para outras cidades. Seu workshop sobre atendimento humanizado havia se transformado em um programa completo de formação. Não estamos ensinando apenas como servir, ele explicava. Estamos mostrando como acolher. E isso começa com o autoconhecimento, com o orgulho de nossas origens. Ricardo, que participava da reunião, complementou. Cada cidade terá sua própria identidade dentro do projeto. O importante é manter os valores fundamentais: respeito, dignidade e transformação social. No cantinho do Jorge, uma fila se formava na porta. O pequeno restaurante havia se tornado ponto de encontro de pessoas interessadas em conhecer a história do projeto. Jorge, fiel à sua missão, transformava cada refeição em uma oportunidade de conscientização. Aqui não vendemos apenas comida, ele dizia aos clientes. Servimos esperança com uma pitada de revolução social. Helena reuniu toda a equipe no final daquela tarde. O sol entrava pelas janelas do centro, criando um jogo de luz e sombra com as contas dos colares que todos agora usavam. Cada conta deste colar, ela começou, sua voz carregada de emoção, representa uma história de superação. Minha avó Teodora costumava dizer que a verdadeira herança não está nas joias que deixamos, mas nas vidas que transformamos. Amanda apresentou o primeiro rascunho do manual do projeto. Não era apenas um conjunto de regras e procedimentos, era um compêndio de histórias, valores e sonhos. Cada novo centro terá autonomia para adaptar as técnicas à sua realidade, explicou ela. Mas os princípios são inegociáveis. Todo ser humano merece ser tratado com dignidade, independente de sua aparência ou origem. Patrícia, ainda usando seu avental de chefe, compartilhou sua decisão. Vou para o primeiro centro em Salvador. Quero mostrar que é possível unir alta gastronomia com saberes populares. A notícia pegou todos de surpresa, mas fazia sentido. Patrícia havia se tornado um símbolo vivo da transformação que o projeto proporcionava. Sua ida para Salvador seria o primeiro passo concreto da expansão. E não vou sozinha, ela continuou. 3 alunos da minha turma também foram convidados. Vamos formar a primeira equipe de multiplicadores do projeto. Carlos se emocionou ao anunciar que sua mãe, Dona Zefa, seria consultora especial do projeto. Sua expertise em transformar ingredientes simples em pratos extraordinários seria fundamental para manter a conexão com as raízes populares da gastronomia. Minha mãe sempre dizia, ele compartilhou, que a melhor comida é aquela feita com amor e servida com respeito. Agora entendo que ela não estava falando só de culinária, estava ensinando uma filosofia de vida. O sol já se punha quando Helena finalmente voltou para sua sala. Em sua mesa, uma surpresa. Um álbum de fotos antigas, presente de Ricardo. Na primeira página, uma foto de sua avó Teodora, usando o colar de contas original, sorrindo em frente a um fogão a lenha. O Centro Novo Amanhecer vivia dias de intensa transformação. Há uma semana da partida de Patrícia para Salvador, o local se tornara um verdadeiro quartel-general da mudança. Em cada sala, grupos diferentes trabalhavam nos preparativos para a expansão nacional do projeto. Na cozinha experimental, Patrícia conduzia um treinamento especial com os alunos que a acompanhariam. Entre eles estava João, um jovem de 19 anos que há 6 meses vivia nas ruas e agora se destacava na confeitaria francesa. Chefe, perguntou João, enquanto finalizava um crème brûlée perfeitamente caramelizado. Como vamos adaptar essas
Técnicas francesas para a realidade de Salvador. Patrícia sorriu, ajustando seu colar de contas. É aí que entra a magia da nossa proposta, João. Vamos usar dendê no lugar da manteiga francesa em alguns pratos, tapioca no lugar da farinha de trigo. A técnica é universal, mas o sabor é nosso. Em outra sala, Amanda coordenava a produção do material didático com uma equipe de educadores. Nas paredes, mapas do Brasil marcavam os pontos onde os novos centros seriam implementados: Salvador, Recife, Belém, São Paulo e Porto Alegre. Cada região tem sua própria identidade gastronômica, explicava ela, apontando para um mural de fotografias. Nossa missão é criar pontes entre o tradicional e o contemporâneo, sempre mantendo o respeito como ingrediente principal. Helena passava de sala em sala, observando o movimento com um misto de orgulho e apreensão. O projeto havia crescido além de suas expectativas mais otimistas, mas cada novo passo trazia consigo a responsabilidade de manter viva a essência do trabalho. Em seu escritório, uma surpresa a aguardava. Uma carta de uma senhora de 82 anos, Dona Jurema, que vendia doces no litoral da Bahia. Minha neta me mostrou o vídeo do projeto, dizia a carta, escrita à mão em papel simples. Pela primeira vez na vida, senti que meu conhecimento de doces típicos tem valor além das ruas. Ricardo, que chegava de mais uma reunião com parceiros, encontrou a esposa emocionada com a carta nas mãos. Sabe o que isso significa? Perguntou Helena, mostrando a mensagem de Dona Jurema. Precisamos criar um programa específico para mestres da culinária popular. A ideia rapidamente ganhou forma. Carlos, que passava pelo corredor, ouviu a conversa e entrou na sala entusiasmado. Como não pensamos nisso antes? Podemos criar um banco de saberes tradicionais, documentar receitas que estão se perdendo. O burburinho atraiu Jorge, que trazia consigo uma novidade. Seu pequeno restaurante havia sido procurado por uma importante revista internacional de gastronomia. Queriam fazer uma matéria sobre como um estabelecimento simples estava revolucionando o conceito de formação gastronômica. Mas eu disse que a matéria não pode ser só sobre mim, explicou Jorge, seus olhos brilhando. Tem que falar sobre o movimento todo, sobre como estamos mudando vidas através da comida. No pátio do centro, um grupo de artesãs trabalhava na produção dos colares que seriam enviados para os novos núcleos. Cada peça era única, feita com madeiras diferentes, representando a diversidade do projeto. Cada conta tem uma história, explicava Dona Maria, a artesã mais experiente. Usamos madeiras de reaproveitamento, transformando o que seria descartado em símbolo de dignidade. Patrícia reuniu sua equipe para um momento especial, a criação do cardápio inaugural do Centro de Salvador. Cada prato seria uma fusão entre técnicas clássicas e ingredientes locais. Vamos fazer um menu degustação que conte nossa história, propôs ela. Começando com uma releitura do acarajé, usando técnicas de emulsão francesa, passando por uma moqueca deconstruída, até chegar a uma sobremesa que misture o crème brûlée com cocada baiana. Helena, que assistia à discussão, sentiu seu coração transbordar de orgulho. Patrícia não estava apenas replicando um projeto, estava criando algo novo, mantendo a essência, mas permitindo que crescesse organicamente. No final daquela tarde, uma cerimônia improvisada reuniu todos no pátio. Carlos havia trazido sua mãe, Dona Zefa, que preparou tapiocas especiais para a ocasião. Amanda distribuiu os novos colares para a equipe que partiria para Salvador. Cada conta deste colar, disse Helena, sua voz embargada pela emoção, carrega um pouco da história que começamos aqui, mas também tem espaço para as novas histórias que vocês vão criar. João, o ex-menino de rua, agora confeiteiro, segurou seu colar com reverência. Dona Helena, prometo que vamos fazer na Bahia o mesmo que a senhora fez por nós aqui. Dar chance para quem nunca teve chance. O sol se punha no horizonte, pintando o céu de tons alaranjados que lembravam o fogo dos fogões onde tantas vidas haviam sido transformadas. No ar, o aroma das tapiocas de Dona Zefa se misturava com os sonhos e esperanças de todos os presentes.
O dia da partida do primeiro grupo para Salvador amanheceu com uma energia especial. O Centro Novo Amanhecer estava decorado com fitas coloridas, e o aroma de café fresco se misturava com o cheiro de pão saindo do forno. Helena chegou cedo, encontrando Patrícia já na cozinha organizando suas ferramentas pessoais. A jovem chefe havia passado a noite finalizando um caderno especial de receitas, sua própria contribuição para o novo centro. "Sabe, dona Helena", disse Patrícia, mostrando o caderno artesanal, "cada receita aqui tem uma história. Coloquei não só as técnicas, mas também o que cada prato significa pra gente." O caderno era uma obra de arte. Além das receitas, continha fotos, histórias dos alunos e pequenos sachês com amostras de temperos. Na primeira página, uma foto do colar de contas original de Teodora, com uma citação que Helena sempre repetia: "A verdadeira gastronomia alimenta mais que o corpo, alimenta a dignidade." Amanda coordenava a logística da mudança com sua habitual eficiência. As vans que levariam a equipe para o aeroporto já estavam estacionadas no pátio, sendo carregadas com equipamentos e materiais didáticos. "Cada centro vai receber um kit inicial", explicava ela a Sofia, que havia chegado para a despedida. "Além dos equipamentos básicos, incluímos elementos simbólicos. Um conjunto de colares artesanais, um caderno de histórias do projeto e sementes de ervas aromáticas do nosso jardim." Ricardo surpreendeu a todos chegando com uma novidade. Havia conseguido que cada centro tivesse uma pequena horta comunitária. "Não é só sobre cultivar ingredientes", explicou ele. "É sobre entender o ciclo completo da alimentação, desde a terra até o prato." Carlos, que seria o responsável por treinar as equipes de atendimento dos novos centros, reuniu seu grupo para as últimas orientações. "Lembrem-se", disse ele, "não estamos apenas ensinando pessoas a servir, estamos ensinando a acolher, a respeitar, a transformar vidas." João, arrumando suas ferramentas de confeitaria, encontrou um bilhete dobrado em seu avental. Era uma mensagem de Dona Zefa. "Meu filho, quando você fizer seus doces franceses lá em Salvador, não esqueça de colocar um pouquinho de sabor de casa. É isso que faz a diferença." O jovem confeiteiro sorriu emocionado. Em sua mala, além dos utensílios profissionais, levava um pequeno pilão de madeira que havia ganho de presente da mãe de Carlos, uma ponte entre o tradicional e o contemporâneo. Jorge chegou trazendo uma surpresa. Havia preparado lanches especiais para a viagem, cada um embalado com uma mensagem de incentivo. "Comida não é só sustento", disse ele, distribuindo os pacotes. "É memória, é afeto, é força para seguir em frente." Helena reuniu todos para um último momento de reflexão antes da partida. O pátio do centro estava lotado. Além da equipe que viajaria, dezenas de alunos, professores e apoiadores haviam chegado para se despedir. "Quando começamos este projeto", disse ela, tocando seu colar, "nosso sonho era criar oportunidades para pessoas que, como eu, já foram julgadas pela aparência. Hoje vejo que criamos muito mais que isso. Criamos uma família, uma rede de apoio, um movimento de transformação." Patrícia tomou a palavra em seguida. "Cada um de nós leva não só técnicas e conhecimentos, mas uma missão: provar que a gastronomia pode ser um instrumento de mudança social, que não existem lugares ou pessoas mais ou menos dignas de respeito." Amanda distribuiu os últimos documentos: contratos, seguros, contatos de emergência. Mas, junto com os papéis oficiais, entregou também um álbum de fotos digital, documentando a jornada do projeto desde o início. "Para nos lembrar de onde viemos", explicou ela, "e não perder a essência do que construímos aqui." O momento da partida chegou. Abraços apertados, lágrimas mal contidas, promessas de manter contato. Helena observava tudo com o coração apertado de orgulho e saudade antecipada. Ricardo abraçou a esposa pelos ombros enquanto as vans partiam. "Sabe o que sua avó Teodora diria agora?", perguntou ele suavemente. Helena sorriu, as contas de seu colar brilhando sob o sol da manhã. Ela diria que todo voo começa com um passo corajoso e que as melhores histórias são aquelas que inspiram outras pessoas a escreverem as suas próprias. No céu,
1. Avião cortava o horizonte, levando consigo não apenas pessoas e equipamentos, mas sonhos, esperanças e a certeza de que a verdadeira transformação começa quando abrimos espaço para que cada um conte sua própria história. Um mês após. A partida do primeiro grupo para Salvador, o Centro Novo Amanhecer fervilhava com notícias dos novos núcleos. Helena estava em uma videoconferência com as equipes das 5 cidades, cada tela mostrando rostos sorridentes usando os já icônicos colares de contas. Em Belém, relatava a coordenadora local, descobrimos uma senhora de 90 anos que conhece técnicas ancestrais de preparo do açaí. Estamos documentando todo o processo e incluindo no nosso banco de saberes tradicionais. Patrícia, direto de Salvador, não cabia em si de orgulho ao mostrar seus alunos em ação. Vocês precisam conhecer a Maria do Carmo, disse ela, virando a câmera para uma senhora de seus 60 anos. Ela vendia acarajé há 40 anos e agora está revolucionando nossa forma de pensar a gastronomia baiana. Maria do Carmo, tímida mas determinada, mostrou uma releitura do acarajé que havia criado com técnicas francesas aprendidas no curso. A gente não está perdendo a tradição, explicou ela. Está enriquecendo ela com novos conhecimentos. Em São Paulo, o projeto havia estabelecido uma parceria inusitada com pequenos produtores rurais da periferia. Hortas comunitárias forneciam ingredientes frescos para os centros de formação, criando um ciclo sustentável de produção e consumo. Mas o mais incrível, contava Amanda, que coordenava a expansão nacional, é como cada centro está desenvolvendo sua própria identidade sem perder a essência do projeto. Em Porto Alegre, um grupo de jovens indígenas havia se inscrito no programa. Suas técnicas ancestrais de preparo de alimentos estavam sendo incorporadas ao currículo, criando um diálogo único entre tradição e inovação. Ricardo, que acompanhava a reunião, compartilhou números impressionantes. Em apenas um mês, mais de 1.000 alunos haviam se inscrito nos novos centros. Empresas locais ofereciam parcerias e governos municipais demonstravam interesse em replicar o modelo. Mas o número que mais me orgulha, disse ele, é 0. 0 casos de discriminação reportados em nossos estabelecimentos parceiros. O respeito está se tornando a regra, não a exceção. Em Recife, uma história particular chamava a atenção. Uma ex-empregada doméstica, Dona Severina, havia se tornado professora de doces tradicionais. Seu conhecimento de cocadas e bolos de rolo agora era valorizado tanto quanto as técnicas de patisserie francesa. Sabem o que Dona Severina me disse? Compartilhou a coordenadora local. Que pela primeira vez na vida, ela não se sente só uma cozinheira, mas uma mestra de saberes. Helena ouvia cada relato com o coração transbordando. Seu colar de contas, herança de Teodora, havia se multiplicado. Em centenas de outros, cada um carregando novas histórias de transformação. Carlos, que viajava entre os centros, dando formação em atendimento humanizado, relatou uma mudança significativa no setor. Grandes restaurantes estão revisando seus códigos de conduta. O case do Le Maison d'Or virou exemplo de como não agir e de como é possível mudar. Em Salvador, João, o jovem confeiteiro, havia criado uma sobremesa que viralizou nas redes sociais. Um croissant recheado com doce de caju, usando técnicas francesas de fermentação, mas ingredientes totalmente nordestinos. A gente está provando, disse ele, exibindo orgulhosamente sua criação através da câmera, que não existe comida de rico ou de pobre. Existe comida bem feita, com respeito e amor. Jorge, que acompanhava a expansão como consultor especial, notou algo interessante. Cada centro estava naturalmente desenvolvendo sua própria versão do Cantinho do Jorge, espaços onde a gastronomia e a transformação social caminhavam juntas. Em Belém, contou ele, tem o Cantinho da Maria. Em Salvador, o Quintal do João. Cada um com sua identidade, mas todos com o mesmo propósito. A reunião se estendeu por horas, com cada centro compartilhando suas conquistas e desafios. Em comum, todos relatavam como o projeto estava mudando não apenas a vida dos alunos,
mas toda a cultura gastronômica local. Sofia, que participava representando a rede hoteleira parceira, fez um anúncio importante. Estamos criando uma certificação especial para estabelecimentos que adotem os princípios do projeto. Não é só sobre comida, é sobre dignidade, respeito e transformação social. Ao final da videoconferência, Helena pediu que todos mostrassem seus colares. Na tela, dezenas de colares de contas brilhavam, cada um contando uma história única de superação e mudança. Minha avó Teodora, disse ela emocionada, costumava dizer que uma conta sozinha é apenas um pedaço de madeira, mas várias contas juntas formam algo maior, algo que une e transforma. Olhando para vocês hoje, entendo perfeitamente o que ela queria dizer. A grande Feira Nacional de Gastronomia se aproximava, e com ela, a oportunidade de apresentar ao país os resultados do projeto. O Centro Novo Amanhecer havia sido convidado para montar um espaço especial, onde as 5 unidades mostrariam seu trabalho. Amanda liderava os preparativos com sua habitual eficiência. Cada centro terá seu próprio espaço, explicava ela à equipe de montagem. Mas todos estarão conectados por um elemento comum, uma grande instalação artística feita com colares de contas. A artista responsável pela instalação era Luciana, uma ex-aluna do projeto que descobrira seu talento para a arte enquanto decorava pratos. Seu projeto transformaria centenas de colares em uma estrutura que, vista de cima, formaria o mapa do Brasil. Cada região será representada por colares feitos com madeiras locais, explicava Luciana, mostrando os desenhos. É uma forma de mostrar como a diversidade nos fortalece. De Salvador, Patrícia coordenava a participação de sua equipe por videochamada. Seus alunos haviam preparado um menu especial que contava a história do projeto através dos sabores: entrada de acarajé com técnica francesa, prato principal fundindo moqueca com nouvelle cuisine e sobremesa mesclando doces baianos com patisserie. Mas o mais importante, ressaltava ela, é que cada prato será servido com sua história. Queremos que as pessoas não apenas comam, mas entendam a transformação por trás de cada sabor. Em Belém, a equipe local havia desenvolvido um projeto inovador com comunidades ribeirinhas. Jovens pescadores estavam aprendendo técnicas de cozinha contemporânea para valorizar os peixes amazônicos menos conhecidos. Estamos chamando de Sabores do Rio, contava a coordenadora paraense. Cada prato conta a história de um rio, de um povo, de uma tradição que merece ser preservada. O grupo de Porto Alegre traria uma apresentação especial sobre a integração das técnicas indígenas ao cardápio contemporâneo. Uma jovem, Guarani Jaci, havia se tornado destaque ao criar pratos que respeitavam os ingredientes sagrados de seu povo. Antes, dizia Jaci em um vídeo promocional, nossos conhecimentos eram vistos como folclore. Agora, são reconhecidos como gastronomia ancestral. Helena observava os preparativos com um misto de orgulho e responsabilidade. O projeto havia crescido além de suas expectativas mais otimistas, mas cada novo passo precisava ser dado com o mesmo cuidado do primeiro. Ricardo chegou com mais uma surpresa. A feira seria transmitida ao vivo para todo o país. É nossa chance, disse ele, de mostrar que a transformação social através da gastronomia não é utopia, é realidade. Carlos, que preparava sua equipe para o atendimento ao público durante o evento, havia desenvolvido um protocolo especial. Cada visitante será recebido como única pessoa do mundo naquele momento, instruía ele, exatamente como Dona Zefa recebia os clientes em sua barraca de tapioca. Jorge, que coordenaria o espaço dedicado aos cantinhos espalhados pelo Brasil, preparava uma surpresa especial, um documentário curto mostrando como cada unidade havia adaptado o conceito à sua realidade local. Em Recife, contava ele emocionado, o cantinho virou um centro cultural. Além de comida, tem contação de histórias, música, arte, tudo nascido da comunidade. Há poucos dias do evento, uma notícia agitou ainda mais os ânimos. O Le Maison d'Or, protagonista involuntário do início dessa história, havia pedido
Um espaço na feira. Queriam apresentar seu próprio processo de transformação. Eles convidaram a Patrícia para ser chefe convidada por um dia, contou Amanda, mal contendo o sorriso. O mesmo restaurante que a rejeitou agora a reconhece como referência. Na véspera da feira, Helena reuniu todas as equipes por videoconferência para um momento especial. Cada centro havia preparado uma conta de madeira que juntas formariam um novo colar. O primeiro feito colaborativamente por todas as unidades. Este colar, disse Helena, mostrando a peça recém-montada, representa nossa união. Cada conta tem a marca de uma região, uma história, uma transformação. Juntas, elas nos lembram que a verdadeira gastronomia não conhece fronteiras sociais. Sofia, que acompanhava os preparativos, fez um anúncio surpreendente. A rede hoteleira estava criando um fundo de bolsas de estudo internacional. Os melhores alunos do projeto teriam a chance de estudar em escolas de gastronomia na França, Itália e Japão. Mas com uma condição, ressaltou ela. Eles precisam voltar e multiplicar o conhecimento em seus centros de origem, porque o verdadeiro sucesso não está em sair, está em voltar e transformar sua realidade. A noite caía sobre o centro de convenções onde a feira seria realizada. Na montagem final do espaço, Luciana dava os últimos retoques em sua instalação de colares. Vista de longe, a obra parecia pulsar com vida própria, cada conta refletindo as luzes do ambiente como pequenas estrelas de madeira. O primeiro dia da Feira Nacional de Gastronomia começou com uma energia contagiante. O espaço do projeto, com sua impressionante instalação de colares formando o mapa do Brasil, atraía olhares curiosos, desde as primeiras horas da manhã. Helena, usando seu colar original de Teodora, recebia os primeiros visitantes ao lado de Amanda. A jovem que um dia foi garçonete discriminada, agora coordenava uma equipe de 50 pessoas, todas usando os colares que se tornaram símbolo de transformação. Bem-vindos ao Espaço Sabores da Resistência, anunciava Amanda, sua voz carregando o orgulho de quem conhecia cada detalhe da história. Aqui cada prato tem um propósito, cada sabor conta uma história de superação. Os 5 centros haviam montado estações de degustação, cada uma representando as particularidades de sua região. Em Belém, os Sabores do Rio apresentava peixes amazônicos preparados com técnicas contemporâneas por jovens ribeirinhos. Maria, do Carmo, a vendedora de acarajé de Salvador, que agora dominava técnicas francesas, comandava sua estação com a dignidade de uma chefe premiada. Seu acarajé gourmet, servido com molho bechamel de dendê, causava filas e suspiros de aprovação. O segredo, ela explicava aos visitantes encantados, não está só na técnica ou no ingrediente, está no respeito pela história que cada alimento carrega. No espaço de Porto Alegre, Jaci, a jovem Guarani, apresentava pratos que fundiam seus conhecimentos ancestrais com gastronomia contemporânea. Seu creme de pinhão com técnicas da pâtisserie francesa estava revolucionando conceitos. Cada prato que sirvo, dizia ela, tocando seu colar de contas, é uma forma de manter viva a memória do meu povo e mostrar que conhecimento tradicional é tão valioso quanto qualquer técnica moderna. Ricardo circulava pelo evento com um grupo de empresários internacionais. O projeto havia chamado a atenção de investidores sociais de diversos países interessados em replicar o modelo além das fronteiras brasileiras. O mais impressionante, explicava ele, não são apenas os resultados práticos, mas como conseguimos criar um movimento de transformação social através da gastronomia. Carlos coordenava o espaço dedicado ao atendimento humanizado, onde ex-alunos demonstravam na prática como o respeito e a dignidade podiam transformar a experiência gastronômica. Vejam, ele demonstrava a um grupo de gestores de restaurantes como um simples gesto de acolhimento pode mudar completamente a percepção do cliente. Não é sobre reverência, é sobre reconhecimento. Jorge, em seu espaço dos cantinhos, exibia orgulhosamente um mapa digital mostrando todos os estabelecimentos inspirados em seu modelo.
Pequenos pontos luminosos espalhados pelo Brasil indicavam cada local onde a gastronomia social estava, mudando realidades. Cada luz neste mapa, ele explicava emocionado, representa uma comunidade transformada. Um lugar onde a comida é mais que sustento, é instrumento de mudança. Patrícia, que havia voltado especialmente de Salvador para o evento, preparava-se para seu momento mais desafiador. Um jantar especial no Le Maison d'Or, agora como chefe, convidada. Não é sobre vingança ou provação, ela explicava aos jornalistas que a cercavam. É sobre mostrar que talento e capacidade não têm classe social, que oportunidade é tudo que algumas pessoas precisam para brilhar. A instalação artística de Luciana tornou-se um dos pontos mais fotografados da feira. Visitantes paravam para observar como cada colar contava uma história diferente, mas juntos formavam uma narrativa única de transformação. Cada conta, explicava a artista, foi feita por alguém que passou pelo projeto. São pequenos testemunhos de mudança que, unidos, formam algo maior. No final da tarde, um momento especial emocionou a todos. Dona Zefa, mãe de Carlos, foi convidada para uma demonstração de sua famosa tapioca. Ao seu lado, um renomado chefe francês aprendia humildemente as técnicas que ela desenvolvera em décadas de trabalho na feira. "Viu só, meu filho?", disse ela a Carlos, que assistia orgulhoso. "Sua mãe tapioqueira agora ensina chefe francês. O mundo dá muitas voltas, não é mesmo?" Helena observava tudo com o coração transbordando. Seu colar de contas, presente de Teodora, havia se transformado em um símbolo nacional de resistência e dignidade. Cada pessoa que passava pelo espaço do projeto saía não apenas com sabores novos, mas com uma nova perspectiva sobre o poder transformador da gastronomia. Uma jovem jornalista aproximou-se dela, curiosa sobre o colar original. "Dona Helena, a senhora imaginava que aquele momento de discriminação no restaurante se transformaria em tudo isso?" Helena sorriu, tocando as contas de madeira que sua avó havia usado. "Minha avó Teodora sempre dizia que as maiores transformações começam nos momentos mais improváveis. O importante é manter a dignidade e transformar dor em força para mudar o mundo." O segundo dia da feira trouxe surpresas ainda maiores. Logo pela manhã, uma longa fila se formou em frente ao espaço do projeto. O motivo: Patrícia voltaria do seu jantar triunfal no Le Maison d'Or para uma masterclass especial. A jovem chefe, que um dia foi discriminada naquele mesmo restaurante, havia protagonizado uma noite histórica. Seu menu, uma fusão de alta gastronomia com sabores populares, arrancou aplausos de pé dos clientes mais exigentes. "O momento mais emocionante", contava ela, ajustando seu colar de contas, "foi quando servi uma sobremesa inspirada nas cocadas que minha mãe vendia na praia. Ver aquelas pessoas saboreando com reverência algo tão simples e significativo." Amanda coordenava a transmissão ao vivo do evento para todo o país. Nas telas espalhadas pelo espaço, pessoas de diferentes cidades compartilhavam suas próprias histórias de transformação através da gastronomia. "É como uma grande rede de afeto", explicava ela aos espectadores. "Cada história inspira outras histórias. Cada conquista abre caminho para novas conquistas." Helena recebia uma visita especial. Dona Jurema, a senhora de 82 anos que havia escrito a carta sobre seus doces do litoral baiano. Ela viera especialmente para o evento, trazendo consigo receitas que passaram por gerações. "Minha neta me disse que eu precisava estar aqui", contava a senhora, emocionada. "Que meu conhecimento tem valor, que precisa ser preservado e passado adiante." Ricardo anunciava uma novidade que agitou ainda mais os ânimos. O projeto seria tema de uma série documental internacional. Equipes de filmagem acompanhariam o trabalho dos 5 centros, mostrando como a gastronomia podia ser instrumento de transformação social. "Mas o mais importante", ressaltava ele, "é que a série será produzida pelos próprios alunos do projeto. Eles vão contar suas histórias com suas próprias vozes." Carlos conduzia uma palestra emocionante sobre sua transformação pessoal. Do maître preconceituoso ao educador humanizado,
Sua história personificava a essência do projeto. Preconceito, ele explicava. Muitas vezes nasce do medo de nossas próprias origens. Quando aprendi a abraçar quem eu realmente sou, filho de Dona Zefa, vendedora de tapioca, descobri minha verdadeira vocação. No espaço dedicado aos cantinhos, Jorge recebia uma notícia extraordinária. Seu modelo de restaurante-escola seria implementado em programas sociais de outros países. Uma delegação portuguesa já planejava abrir o primeiro cantinho europeu. Comida boa não tem fronteira, ele dizia, os olhos marejados. E dignidade é uma linguagem universal. Sofia reuniu todos para um anúncio especial. Além das bolsas de estudo internacionais, a rede hoteleira estava criando um selo de gastronomia inclusiva. Estabelecimentos que adotassem práticas humanizadas e oferecessem oportunidades reais de crescimento receberiam a certificação. E o mais importante, acrescentou ela, é que o comitê avaliador será formado por pessoas que viveram a transformação na pele. Eles sabem melhor que ninguém o que significa verdadeira inclusão. Jace, a jovem Guarani, apresentava sua própria surpresa, um livro de receitas que unia conhecimentos ancestrais indígenas com técnicas contemporâneas. A renda seria revertida para projetos de preservação cultural em aldeias. Cada receita, neste livro, explicava ela, é um pedaço da história do meu povo. E agora, essa história será contada com o respeito que merece. Maria do Carmo, que não parava de receber elogios por seu acarajé gourmet, fez um discurso improvisado que emocionou a todos. Vocês não sabem o que significa para uma mulher que passou a vida sendo chamada de a baiana, ser reconhecida como chefe. É mais que um título, é reconhecimento da nossa dignidade. No final do dia, Helena reuniu todas as equipes para um momento especial. Cada centro havia trazido um ingrediente típico de sua região. Juntos, preparariam um prato único, simbolizando a união que o projeto representava. Este prato, disse ela enquanto todos trabalhavam em harmonia, é como o nosso projeto. Cada ingrediente tem sua história, seu valor. Juntos, criar algo novo sem perder suas essências individuais. Luciana, observando a cena, teve uma inspiração. Começou a esboçar uma nova instalação. Os colares de contas se transformariam em uma grande árvore, cujos frutos seriam feitos com ingredientes típicos de cada região. Porque é isso que o projeto faz, explicou ela, mostrando o desenho. Planta sementes de dignidade que dão frutos de transformação. O sol se punha no horizonte quando Helena encontrou um momento de quietude. Sentada em um canto do espaço, observava o movimento com o coração transbordando. Seu colar de contas, herança de Teodora, parecia mais vivo que nunca. O último dia da Feira Nacional de Gastronomia amanheceu com uma atmosfera especial. O espaço do projeto, que havia se tornado o coração do evento, preparava-se para um momento histórico. O lançamento oficial do movimento Contas que Contam, uma iniciativa que transformaria o projeto em uma política pública nacional. Helena chegou cedo, encontrando uma surpresa emocionante. No centro do espaço, Luciana havia trabalhado a noite inteira para modificar sua instalação. Os colares agora formavam uma espiral ascendente, cada conta representando uma história de transformação. Cada vez que alguém nos conta uma nova história, explicava a artista, adiciona uma nova conta. É uma obra viva, em constante crescimento como o próprio projeto. Amanda coordenava os últimos preparativos para a cerimônia de encerramento. As equipes dos 5 centros haviam preparado uma apresentação especial, um jantar colaborativo, onde cada prato contaria a história do projeto através dos sabores. Começamos com um amuse-bouche da Dona Zefa, explicava ela mostrando o menu. Tapioca em 3 texturas, representando como a tradição pode se reinventar sem perder a essência. Patrícia, que havia se tornado um símbolo nacional de superação, preparava-se para apresentar o prato principal. Uma releitura de pratos populares, usando técnicas da alta gastronomia. Não é sobre transformar comida simples em algo sofisticado, ela explicava aos jornalistas. É sobre mostrar que toda comida merece respeito, todo conhecimento tem valor.
Ricardo chegou trazendo mais uma surpresa. Universidades de gastronomia de todo o país haviam se unido para criar um novo curso. Gastronomia social e transformadora seria uma graduação focada nos princípios desenvolvidos pelo projeto. E o melhor, anunciou ele, é que 50% das vagas serão reservadas para alunos de baixa renda com bolsas integrais. Carlos, que finalizava seu workshop sobre atendimento humanizado, recebia uma notícia emocionante. Seu manual de hospitalidade e dignidade seria publicado em 5 línguas, levando a metodologia do projeto para outros países. Dedico este livro à minha mãe, ele disse emocionado. Dona Zefa, que me ensinou que o verdadeiro luxo está no modo como tratamos as pessoas. Jorge reunia os representantes dos cantinhos espalhados pelo Brasil para um momento especial. Cada estabelecimento havia desenvolvido sua própria identidade, mas todos mantinham o princípio fundamental: gastronomia como instrumento de transformação social. Vejam só, ele dizia, apontando para um mapa digital. Começamos com um pequeno restaurante e agora somos uma rede de esperança. Sofia apresentava os primeiros estabelecimentos certificados com o selo de gastronomia inclusiva. Entre eles, para surpresa de muitos, estava o Le Maison d'Or, completamente transformado após sua experiência com o projeto. Não basta mudar cardápios, explicava o novo maître do restaurante. Precisamos mudar mentalidades, criar ambientes verdadeiramente acolhedores. Maria do Carmo, a vendedora de acarajé que se tornara chefe respeitada, conduzia uma masterclass sobre a importância dos saberes tradicionais. Ao seu lado, chefes renomados tomavam notas, aprendendo técnicas passadas por gerações. Cada tempero tem uma história, ela ensinava. Cada modo de preparo carrega a sabedoria de nossos ancestrais. Jaci apresentava o resultado de um projeto especial, um documentário sobre gastronomia indígena contemporânea, mostrando como jovens das aldeias estavam ressignificando suas tradições culinárias. Não queremos apenas preservar, explicava ela. Queremos mostrar que nossa cultura é viva, dinâmica, capaz de dialogar com o presente. Dona Jurema, a doceira de 82 anos, era homenageada como mestre dos saberes. Seu conhecimento, antes restrito à beira da praia, agora seria documentado e ensinado nas novas escolas do projeto. Nunca pensei, dizia ela emocionada, que minhas mãos velhas ainda tinham tanto para ensinar. No final da tarde, Helena reuniu todos para um ritual especial. Cada participante recebeu uma conta de madeira e foi convidado a compartilhar uma história de transformação. As contas seriam unidas em um novo colar, simbolizando a continuidade do projeto. Cada conta, explicou Helena, é uma semente de mudança. E como minha avó Teodora sempre dizia, sementes plantadas com amor sempre encontram solo fértil para crescer. Ricardo observava a esposa com admiração. O projeto, que nascera de um momento de discriminação, havia se transformado em um movimento nacional de dignidade e transformação social. Sabe, ele disse baixinho, sua avó estaria orgulhosa. Você não apenas preservou o legado dela, você o multiplicou por 1000. O sol se punha quando Luciana fez um último ajuste em sua instalação. No topo da espiral de colares, ela acrescentou uma única conta dourada, brilhando sob as luzes do espaço. Esta, explicou ela, representa todas as histórias que ainda estão por vir, porque agora sabemos que transformação gera transformação. Um ano após a Feira Nacional de Gastronomia, Helena estava novamente em seu escritório no Centro Novo Amanhecer. O espaço havia crescido, agora ocupando um prédio inteiro, mas mantinha a mesma essência acolhedora dos primeiros dias. Nas paredes, além das fotografias dos alunos, havia recortes de jornais e revistas contando a história do projeto. O movimento Contas que Contam havia se espalhado por todo o país, transformando vidas e revolucionando o cenário gastronômico brasileiro. Amanda entrou na sala carregando um relatório especial. O projeto agora estava presente em 50 cidades, com mais de 10.000 alunos formados. Mas não eram apenas números.
Eram histórias de transformação. Olha só, dona Helena, disse ela, mostrando um vídeo em seu tablet. A Patrícia acaba de inaugurar seu próprio restaurante em Salvador. E adivinhe, é no mesmo bairro onde ela começou vendendo salgados na rua. O restaurante de Patrícia, Sabores da Memória, havia se tornado um fenômeno. Misturando técnicas refinadas com sabores populares, ela criara um espaço onde a gastronomia era verdadeiramente democrática. O mais bonito, continuou Amanda, é que ela manteve os preços acessíveis e ainda oferece formação profissional para jovens da comunidade. Ricardo chegou trazendo mais notícias animadoras. O programa de bolsas internacionais já havia enviado 100 alunos para estudar no exterior. Todos haviam retornado e agora multiplicavam seus conhecimentos nos centros de formação. E tem mais, anunciou ele, abraçando Helena. O projeto foi selecionado para representar o Brasil em um fórum internacional sobre inovação social. Carlos, que dividia seu tempo entre os diversos centros como consultor de humanização, compartilhou sua própria novidade. Seu livro havia se tornado referência em escolas de hotelaria ao redor do mundo. Mas sabe qual é o capítulo mais lido? Disse ele sorrindo. O que conta a história da minha mãe, Dona Zefa, e como ela me ensinou o verdadeiro significado de dignidade. Jorge apareceu para sua visita mensal ao centro. Seu cantinho original havia se transformado em uma rede de restaurantes-escola, cada um mantendo o caráter familiar e acolhedor que o tornara especial. Mas, o mais importante, ele fazia questão de ressaltar, é que cada cantinho é único, com sua própria identidade e história. Sofia, que continuava parceira fundamental do projeto, trouxe uma pesquisa reveladora. Estabelecimentos com o selo de gastronomia inclusiva registravam maior satisfação dos clientes e menor rotatividade de funcionários. Descobrimos, ela explicava, que respeito e dignidade não são apenas valores humanos. São excelentes práticas de negócio. No pátio do centro, Luciana dava os últimos retoques em sua nova obra. Uma árvore de colares que seria replicada em todos os centros do projeto. Cada unidade acrescentaria suas próprias contas, criando uma rede viva de histórias. Arte é como gastronomia, ela filosofava. Precisa ter técnica, sim, mas principalmente precisa ter alma. Helena tocou seu colar de contas, agora acompanhado por outros que ganhara ao longo da jornada. Cada um contava uma parte da história, cada conta guardava uma memória especial. Sabe, o que mais me emociona? Disse ela a Ricardo. Ver como uma simples história de discriminação se transformou em um movimento de libertação e dignidade. No final daquela tarde, Helena reuniu toda a equipe para um momento especial. Era hora de passar o colar original de Teodora para a próxima guardiã. Este colar, ela explicou, não é uma joia de família comum. É um símbolo de resistência, de transformação, de dignidade. E agora está na hora de ele continuar sua jornada. Para surpresa de todos, Helena chamou Amanda à frente. A jovem que começara como garçonete discriminada havia se tornado uma líder natural, encarnando perfeitamente os valores do projeto. Amanda, disse Helena, colocando o colar no pescoço da jovem. Você não está recebendo apenas um colar de contas. Está recebendo a responsabilidade de manter viva esta história de transformação. Com lágrimas nos olhos, Amanda abraçou Helena. Naquele momento, não eram apenas duas mulheres se abraçando. Eram duas gerações de lutadoras, unidas pelo mesmo propósito. Dona Helena, sussurrou Amanda, prometo que cada conta deste colar continuará contando histórias de dignidade e transformação. O sol se punha no horizonte, pintando o céu com tons de laranja que lembravam o fogo dos fogões onde tantas vidas haviam sido transformadas. No pátio do centro, alunos novos e antigos se reuniam para mais uma aula. E assim o legado de Teodora continuava vivo, multiplicando-se em milhares de histórias